diplomático. 12 anos depois da sua primeira visita a Moçambique, Paul Kagame desembarcou a meio da manhã desta segunda-feira em Maputo por uma visita de Estado de 2 dias ao país. Uma hora depois do desembarque, Kagame foi recebido com honras de Estado pelo presidente da República, Filipe Nyusi. O início da visita foi marcado por conversações oficiais à porta fechada, que culminaram com a assinatura de um instrumento jurídico de cooperação entre os dois países. Foi a formalização das consultas políticas que existem. O Ruanda e Moçambique são países que têm se consultado imenso, quer na União Africana, quer nas Nações Unidas e noutros fóruns a que pertencemos. De modo que isto acontecia informalmente, agora um acordo que cobertura a este tipo de atividades, a este tipo de consultas, e acordamos também em intensificá-las, porque o mundo confronta-se com desafios cada vez mais complexos, cuja compreensão requer uma interação muito forte entre países parceiros, como é o caso de Ruanda e de Moçambique. Durante as conversações, as duas delegações abordaram ainda a possibilidade de cooperação nas áreas de política, diplomacia, agricultura, administração estatal, recursos minerais, cultura e turismo. No que diz respeito à agricultura, já há uma... As equipes técnicas, sobretudo a nível ministerial, vão trabalhar em conjunto. Enviamos um convite, em particular para o ministro moçambicano da Agricultura, para vir ao Ruanda para a conversação e entendimento para de forma a identificar onde é que podemos rapidamente trocar experiências e passa em uma das conversações e a aplicação do ainda bilateral, que deverá reunir pela primeira vez no primeiro trimestre do próximo ano em Kigali. Os governos de Moçambique e Ruanda ainda não chegaram a acordo sobre a extradição. A Justiça de Kigali acredita estarem a viver em Moçambique. O pedido do Ruanda é oficial. Aproximou-se do governo de Moçambique e pediu a componente política e a outra a componente jurídica, junto para se tentar preencher os requisitos que permitem. Em Moçambique, uma vez que ainda que existam cidadãos em conflito com a lei do seu país, é uma grande minoria. A grande preocupação é garantir que as normas internacionais de apoio aos refugiados sejam também por Moçambique, se vejam protegidas pelas leis internacionais. É marginal em relação ao muito que há a fazer no domínio dos refugiados requerentes de asilo. Pela presidente daquela instituição, não houve declaração à imprensa. Terá esta terça-feira, onde deverá depositar uma coroa de flores à Praça dos Heróis, visitar o Porto de Maputo. Ainda amanhã, a nova ministra dos Recursos Minerais e Energia afirmou hoje que chegou ao cargo por ser competente. Letícia Clemens. Num ambiente de festa com dança mistura, a nova ministra Letícia Clemens aproveitou que jovem, prova que o atual governo é inclusivo. Energia. Amanhã poderá ser assim, porque somos competentes. Letícia, com discursos, cânticos e com condições para que mais para a viabilização dos investimentos no setor sejam canalizados para criou Já no fim do encontro, aliás, reencontro com os seus ex-colegas e religiosos. Uma criança encontrava com a empregada em casa. Devido a uma desatenção da empregada que se encontrava em casa, o menor fez-se a varanda frontal, galgou a pequena vedação e caiu nesta zona da criança. Sim, a empregada encontrava-se na sala e a criança também. Só que ela saiu por alguns instantes, deu um mau jeito, para tirar a criança despencou e tinha uma empregada, saiu, a criança também foi quando chamaram os outros, já os vizinhos, para vir ver. Teve que recorrer a uma escada para remover o corpo. Rosane Carvalho, localizado na Avenida Eduardo Mondongomani, Gersil Chirinza, STV. Em Nampula, um homem acusado de ter assassinado sua esposa e de seguir incendiado a polícia.
No bairro Copo, o acusado foi neutralizado por populares que conduziam a 5ª Esquadra da Polícia. O caso ocorreu por volta das 2 horas desta segunda-feira no bairro Dinamicop, unidade comunal Sawa-Sawa, na cidade de Nampula. De acordo com populares, o casal consumia bebidas alcoólicas, o que chegou numa discussão. Não se sabe ao certo o que teria acontecido no interior da casa daqueles de onde apenas se surpreenderam com chamas na residência. Estava a beber. Depois começou a lutar lá. Depois, quando chegou aqui, matou, queimou a casa. Não sei que estava a se entender, não estava a se entender, pegou a esposa. Ouvi dizer que eles todos são bêbados, o marido e a esposa também. Essa senhora não estava bêbada, só que o marido estava bêbado. Levou coisa chima, tentou litar o marido porque não conseguia nada. Daí saíram para ali coisa na casa deles. Depois do ato, o esposo, por sinal único suspeito, pôs-se em fuga, deixando que também teve queimaduras, disse inocente. A autoridade dá-me dizer que eu é quem fiz, mas eu te claro que não conheço. Com fogo, ela também com fogo. Não sei como é fogo. Curtíamos bem. Fazer toda a nossa atitude era bem, porque eu considerava como ela com minha mãe. O corpo da senhora apresenta uma abertura na região do abdômen, o que faz acreditar que teria sido atingida por um objeto contundente. O edifício do Standard Bank, de frente ao Museu da Moeda, tendo sido chamado o Corpo de Salvação Pública, que deslocou ao local 2 viaturas. Depois da intervenção dos bombeiros, alguns trabalhadores foram autorizados a entrar no edifício. O Grupo Soico esclarece em comunicado as informações que circulam nas redes sociais. Tomou conhecimento hoje de informações postas a circular através das redes sociais sobre a não veiculação ontem, a necessidade de esclarecer aos seus telespectadores do que efetivamente sucedeu. O Conselho de Administração do Grupo Cicos Econômicos e Sociais da semana é habitualmente moderado pelo jornalista. Semana passada, o jornalista Jeremias Lang, na moderação do programa, foi indicado. O programa foi gravado na sexta-feira, às 13 horas. No domingo, ao fim da tarde, o nosso principal campeonato nacional de futebol, o Moçambola, apurou seu campeão nacional e houve importantes decisões quanto às equipas que se mantinham na prova, bem como a relevância social, fato que não sucedeu devido à impossibilidade de contactar o comentador Salomão Moiana para a atualização do programa, por achar não reunir as condições adequadas ou no Jornal da Noite dados aos telespectadores pela não veiculação, mas saúde a forma profissional, como procederam os seus colaboradores na salvaguarda de um produto de qualidade. A administração do Grupo Soico está com notícias o país de veículos orientados pelos valores de rigor de 2016. O administrador Jeremias Langa diz que o programa nunca deixou de ir ao ar, independentemente da polêmica. A convite das autoridades, tal como ao longo dos 10 anos, indecisivamente quando sucede. Portanto, não é algo de novo o que aconteceu desta vez, relativamente à minha substituição pelo meu colega Francisco Mandar. Quando eu cheguei a Maputo ontem, domingo, a primeira coisa que foi inteirar-me daquilo que de facto tinha acontecido, portanto, da situação do programa. A informação que eu tive já à noite de domingo foi que o programa tinha sido gravado na sexta-feira e, portanto, havia assuntos que não tinham sido cobertos no programa. Ora, é uma prática recorrente gravarmos o programa à sexta à noite, ao sábado, ao domingo de manhã, com o compromisso de que qualquer coisa extraordinária que aconteça, temos de regravar o programa de modo a atualizá-lo. Já fizemos isso várias vezes, já tivemos várias ocasiões que gravaram um programa inteiro novo, ao domingo, uma vez que estávamos ultrapassados em relação àquilo que tinha sido a gravação, e penso que foi dentro deste espírito também que o meu colega Francisco Mandato, e segundo me disse, a pedido do próprio Salomão Moiana, gravou portanto, o programa na sexta-feira, assumindo então este compromisso de que ao domingo, se qualquer coisa sucedesse nos dias que intermediam tanto a gravação e a veiculação do programa, era preciso fazer esta atualização. Ora, a informação que tivemos ontem é que
não tinha sido possível contactar o jornalista Salomão Maiar para esta atualização da gravação, e face a esses factos, ontem à noite, a decisão que a direção editorial do Grupo SOIC tomou foi no sentido de não veicular o programa, porque havia elementos muito importantes, como se menciona no comunicado. Houve uma decisão estruturante do governador do Banco de Moçambique relativamente às taxas de juros, que não estava a ser analisada. Houve apuramento do campeão e um conjunto de coisas ao nível do futebol, que também não foi objeto de análise. Para um programa documentário político em que a atualidade é um elemento fundamental, não fazia sentido de facto que o programa fosse veiculado. Foi nessa perspectiva que foi tomada a decisão de não veicular o programa. Foi a primeira vez em 10 anos, e o programa em 10 anos já analisou muitos assuntos. Não é que a razão fosse por alguma coisa que tivesse sido analisada, e acho que já analisamos muitas coisas de muito maior melindre no programa, e mesmo assim o programa foi sempre ao ar. Pessoalmente, na qualidade de editor do programa, que como disse, já venho fazendo há 10 anos, sossegar as pessoas, nunca, de forma nenhuma, cedi a pressões de ponto de vista editorial, no sentido de colocar alguma coisa no ar ou de tirar no ar. Para quem acompanha pontos de vista ao longo dos 10 anos, já tivemos vários comentadores, vários assuntos têm sido discutidos, com muitas vezes melindrando os políticos, melindrando vários setores, mas temos feito esta análise muito à vontade, consciente de que estamos a fazer um exercício de cidadania, um exercício profissional como jornalistas e como comentadores, e portanto não faz sentido que se possa duvidar daquilo que a STV tem feito ao longo deste tempo, destes 14 anos, relativamente à sua integridade na abordagem dos assuntos. Pelo menos a minha forma de ser nunca foi esta, e quem me conhece sabe que não tenho cedido a estas situações e vou continuar nesta perspectiva. No domingo o ponto de vista vai estar no ar, as pessoas podem ficar sossegadas, não há assuntos tabus quando se trata de pontos de vista. O chefe da Brigada Central do Partido Frelimo de Assistência à Província de Sofala, Inês Comiche, exortou este fim de semana aos camaradas a dominarem a situação política, social e económica do país, com vista a contribuir de forma efetiva no desenvolvimento da nação moçambicana. A exortação foi lançada neste domingo na célula B do bairro da Ponta Gea, na cidade da Beira, durante o lançamento do processo de eleições internas dos órgãos deste partido, no âmbito dos preparativos do 11º Congresso dos Camaradas, agendado para o próximo ano. Comiche afirmou que um domínio da situação do país em todas as esferas ajuda os membros a delinear estratégias para o bem-estar do país e a saber transmitir mensagens no seio da população. Por isso, uma das grandes funções e responsabilidade que temos ao nível da célula é conhecermos bem os estatutos da Frelimo, conhecemos bem o programa da Frelimo e fazemos ampla divulgação, não é assim? De modo que divulguemos e ganhemos novos membros. Para Comiche, por esta via, o partido estará a ajudar a resolver os problemas que o país tem a enfrentar. Temos também aquilo que são os efeitos da conjuntura económica, financeira, nacional e internacional. Temos de explicar àqueles que têm menor conhecimento sobre o que é que se passa e o que é que leva a que o custo de vida seja mais elevado. Temos outra situação, que é a situação de instabilidade, em que aqui na província do Sofala, nas províncias no centro do país, que faz com que não haja livre circulação de pessoas e bens. Devido aos ataques da Renamo, com destruição de bens, matando pessoas. Ainda neste encontro, Comiche manifestou o desejo de ver os membros da Frelimo a alinharem e dominar os estatutos e programas do partido. Mas nós temos a responsabilidade de fazer um estudo político. Temos de conhecer bem a situação económica, social, a situação política do país, mas em particular da província em que estamos e também da comunidade em que nós vivemos.
Em entrevista à ISTV, a antiga ministra da Educação e ativista social, Graça Machel, disse que não são admissíveis os níveis de corrupção que Moçambique registra. Graça Machel considera que a corrupção atrasou a produtividade agrícola no país. Os primeiros a sentir-se desconfortados, a sentirem-se indignados com os níveis de corrupção, não são as instituições internacionais, são os moçambicanos, nós próprios moçambicanos, milhões de nós. E sabe por quê? Porque é o cidadão comum que paga o preço. Por que é que recuamos até este estágio? Selma, estamos com 41, quase 42 anos de independência. Nós não conseguimos produzir arroz para nós próprios, não conseguimos produzir cebola, tomate, não conseguimos produzir o básico, fruta. Nós não produzimos leite. Para uma criança ter um copo de leite no nosso país. Nós não produzimos ovos para uma criança ter 2 ovos por semana. Já agora, para não dizer ter o suficiente para ter um ovo por dia se quiser. Faz as estatísticas, faz favor de me dizer que país é que é o nosso, que é incapaz de produzir simplesmente com as condições que nós temos, o básico. Para as pessoas terem comida diversificada, para as crianças terem leite, para as crianças terem pão. Tira esse pão da boca das crianças quando se pratica corrupções dos níveis que nós temos. Não sou eu que estou a dizer, mas a partir de um certo período nós toleramos esta maneira de fazer as coisas e fomos vivendo como se fosse normal. Agora atingiu proporções. Esta questão das dívidas que estás a falar são proporções extremas. São proporções extremas, mas os níveis de corrupção, sai a dívida da equação, os níveis de corrupção existem. Uma entrevista para acompanhar na quarta-feira, às 22 horas, na ISTV. E para ver a seguir, Rafik Cidade, presidente da Liga Desportiva de Maputo, vai processar criminalmente Artur Semedo. Conheça as razões no próximo bloco. Até já. Esta fábrica deve produzir outras fábricas. A exportação do cimento para fora deve permitir a compra de uma outra fábrica superior a esta. E então sairão daqui os mais qualificados, os mais dedicados, os mais disciplinados, os mais competentes, profissionalmente, tecnicamente, conscientemente. Esses vão para essa nova fábrica. Já será superior a esta. Se esta tem 600 mil toneladas, a próxima tem de ter 1.200.000. Mas é preciso que façamos esta primeiro, atingir a meta. Pontualidade. Indisciplina, fora. Bebedeira, fora. Faltas, fora. Não podemos construir a felicidade, o bem-estar com bandidos e malandros. Correto? Correto? À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques. Ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino.
da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olim. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para todos. Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora, aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências.
De volta à informação no Jornal da Noite. Rafik Cidade, presidente da Liga Desportiva de Maputo, vai processar criminalmente Artur Semedo, treinador da União Desportiva de Songo, por calúnia e difamação. Semedo disse ontem que o Campeonato Nacional de Futebol é decidido pelos irmãos Rafik e Chafi Cidade. Na verdade, as pessoas que decidem os campeonatos aqui neste país, que são os donos deste futebol, é o Sr. Rafik Cidade e o Sr. Chafi Cidade. A eles eu tenho que endereçar os parabéns por não termos sido campeões este ano. E não é a primeira vez que isto me sucede, já estou cansado que isto me suceda várias vezes, mas mais uma vez aconteceu e, portanto, eu tenho que lhes endereçar os parabéns e dizer que eles são muito fortes e eu sou muito pequenino para conseguir contornar as dificuldades que vão encontrar no caminho. 24 horas depois das declarações de Artur Semedo, Rafik Cidade fez uma exposição à Liga Moçambicana de Futebol, organismo que gera o Moçambola, na qual informa que irá apresentar uma denúncia contra o técnico pela prática em autoria moral de um crime de difamação agravada de calúnia. Na carta, a qual deu entrada igualmente no Ministério da Juventude e Desportos, Cidade apela ainda à Liga Moçambicana de Futebol a instaurar um processo disciplinar a Artur Semedo e puni-lo exemplarmente, pois refere Cidade na exposição que passamos a citar. Concluímos que o Sr. Artur Semedo, sabendo que o que dizia não corresponde à verdade, imputou um fato ao signatário ofensivo da sua honra e consideração. No outro ponto, Cidade refere: o Sr. Artur Semedo atuou de forma livre e voluntária, deliberada e consciente, bem sabendo que a sua supra-descrita conduta era proibida e punida por lei e regulamentação. Atento todo sobredito, verificamos que se encontram preenchidos todos os elementos, objetivo e subjetivo, do ilícito penal e disciplinar. Rafik recorda igualmente na exposição que, nos termos legais, comete o crime de difamação e calúnia quem, dirigindo-se a terceiro, imputar a outra pessoa, mesmo sob forma de suspeita, um fato ou formular sobre ela um juízo, ofensivos da sua honra e consideração, ou reproduzir uma tal imputação de juízo. A terminar, diz: se a ofensa for praticada através de meios ou em circunstâncias que facilitem sua divulgação, neste caso através de rádios e televisões com público nacional e internacional, as penas devem ser ainda mais agravadas. A Liga Moçambicana de Futebol considera graves as declarações de Artur Semedo e lembra que os pronunciamentos dos treinadores são regulados. Ananias Coana convida o treinador da União Desportiva de Songo a provar as suas palavras e diz que casos como estes podem resultar em multa ou suspensão. Eu acho que são pronunciamentos muito graves, na medida em que não afetam apenas as duas figuras do futebol, do desporto moçambicano, mas também afeta a todo o esforço que é feito ao nível das empresas públicas aqui existentes em Moçambique. Afeta também aquilo que os clubes em si fazem como esforço para poderem competir. Agora, ele terá que provar que, de fato, essas duas pessoas que controlam o futebol aqui em Moçambique. E eu penso que nós temos um órgão competente, que é o Conselho de Disciplina, que acho que vão ter que tratar esta matéria. Eventualmente, o próprio treinador terá que provar. Deve ficar claro que o nosso comportamento é regulado. Portanto, o pronunciamento contra os dirigentes esportivos, o pronunciamento contra os árbitros, entre eles os treinadores, está regulado o que é que deve ser feito. Não, são previstas várias penalizações, desde o pagamento da multa, a suspensão, até pode chegar ao próprio banimento. Nós já tivemos situações em que alguns treinadores foram banidos no futebol, já tivemos jogadores que foram banidos no futebol, então nós temos que nos comportar como desportistas. O futebol é festa. O ex-árbitro internacional Arão Júnior diz que Artur Semedo não tem humildade e prestou declarações infundadas. Arão Júnior vai mais longe e afirma que o técnico é um mau predador. O já reformado árbitro moçambicano Arão Júnior, com mais de 28 anos de carreira, não poupou palavras para descrever as atuais acusações de Artur Semedo à família Cidade. Este desportista considera que Artur Semedo devia assumir a derrota ao invés de acusar pessoas. Foi justíssimo vencedor do campeonato nacional. Estamos ainda a uma jornada do fim do campeonato. E eu penso que o treinador do HCD, neste caso, aliás, o DS, que é o Sr. Artur Semedo, foi muito infeliz nas declarações que ele fez ontem.
detonou-se falta de humildade da parte dele. Se ele tem problemas com as determinadas pessoas, não ia aproveitar falar no jogo que ele teria perdido e perdeu bem. O antigo árbitro considera que treinadores como Arthur Semedo deveriam ter outro tipo de tratamento no futebol. E no nosso futebol, gente que se comporta assim devia ter um outro tipo de tratamento. Porque, segundo as declarações que ele deu, parece que as estruturas do país não estão em cima dos acontecimentos de futebol. Quer dizer que todos os anos os campeonatos estão sendo forjados, segundo as declarações dele. O árbitro diz ainda que Semedo devia pôr o dedo na consciência e pensar antes de falar. E não só. O melhor marcador do Moçambola, até este momento, deve ter uns 15, 14 golos. Mas mais de metade dos golos são obtidos de grande penalidade. Ele devia pôr o primeiro dedo na consciência, pensar e não fazer as acusações que ele andou a fazer ontem. Eu penso que ele tem falta de humildade. Arão Júnior é da opinião que Arthur Semedo deve trabalhar para melhor se integrar no futebol moçambicano. O Teste África de Chimoio garantiu neste domingo o seu passaporte para regressar ao escalão máximo de futebol nacional, Moçambola, ao derrotar o Sporting da Beira por 1-0 no jogo da segunda mão que decorreu na cidade da Beira. O Teste África qualificou-se para o Moçambola com todo o mérito neste domingo na cidade da Beira, após derrotar o Sporting por 1-0 no jogo da segunda mão da final do pool de apuramento Fase Regional Centro, depois de ter ganho em Chimoio por 2-0. No jogo deste domingo, o Sporting, apesar de estar a jogar em casa num campo emprestado do Ferroviário da Beira e com o apoio de centenas de beirenses, foram simplesmente dominados durante os 90 minutos da partida. Aliás, uma claque de 5 estrelas do Teste África contribuiu bastante para desmotivar o Sporting. O tento dos visitantes foi marcado aos 43 minutos por intermédio de Magaba, que soube bem aproveitar o erro da defensiva. Magaba concluiu com êxito e de cabeça o cruzamento de Dércio. Na segunda parte, o Sporting entrou mais agressivo, mas encontrou uma sólida defesa adversária que foi segurando com precisão as suas investidas. O resultado manteve-se até ao apito final e a festa foi do Teste África, que regressa assim ao Moçambola 6 anos depois. É de agradecer o nosso público que veio em massa apoiar em nós e para nós também trabalhar imensa, e agradecemos a Deus por isso, por nos levar essa equipa para o Moçambola, que é o Teste África de Chimoio. Pelo ano nós vamos fazer de tudo para que mantemos no Moçambola. Vamos trabalhar para estar. E os fabris do Planalto foram recebidos em ambiente de festa e, na ocasião, o presidente desta coletividade disse que devem ser criadas condições para o autossustento do clube. Este foi o ambiente que marcou o regresso do Teste África de Chimoio na maior prova futebolística do país após seu afastamento há 6 anos. A Associação Provincial de Futebol de Manica apelou o clube a organizar-se para não ir apenas dar a cara no Moçambola. Embora saibamos desde já que nos espera uma grande responsabilidade, teremos que melhorar muita coisa para efetivamente não irmos dar uma volta ao Moçambola e regressarmos. Para nos mantermos lá, precisamos de nos organizar desde já, a partir de melhorarmos o nosso campo de futebol, criar condições de sustentabilidade do próprio clube. É um facto que teremos receita, mas as receitas só advêm se de facto os resultados no campo de jogos for positivo. Já o presidente do Teste África reconheceu que o clube necessita de condições para a sua manutenção na mais alta competição futebolística do país. A verdade é que o clube neste momento não tem autossustento e o clube não pode ficar a depender de um empresário ou de algumas pessoas. O clube tem que ter entradas, não só contar com a bilheteira, tem que se criar condições para que este clube volte a ser aquele clube que foi conhecido como o primeiro campeão nacional. Para o governador de Manica, o que se pretende é uma preparação com vista ao bom desempenho no Moçambola. Para chegarmos onde estamos, partimos de um certo ponto.
vencemos uma etapa, continuamos. Precisamos trabalhar muito dentro do Moçambola. E não podemos falar muito agora. O que é importante é prepararmos para irmos dar um bom desempenho nessa outra fase a seguir. E contamos com o apoio de toda a gente. Refiro-me especialmente à população de Manica. Retira-se que o Test África de Chimoio foi o primeiro campeão na história do futebol moçambicano. E para ver a seguir, a cidade de Maputo está alagada depois da chuva e granizo que caíram desde o início da noite de hoje. É um assunto para acompanhar com António Tiwa, que está neste momento nas praças. Mas antes vamos à previsão do tempo para as principais capitais provinciais do país. A começar por Maputo, apresentar máxima de 28 graus, mínima de 20. Xaixai contará com 32, mínima de 21. Inhambane com 29, mínima de 21 graus Celsius. No centro, a cidade da Beira registra máxima de 32, mínima de 24. Chimoio, máxima de 35, mínima de 18. Tete, máxima de 43 graus, mínima de 22. E Climane com 39, mínima de 23 graus Celsius. No norte, a cidade de Nampula apresenta máxima de 35 graus, mínima de 21. Lixinga contará com 30, mínima de 17. E Pemba com máxima de 29 graus, mínima de 20 graus Celsius. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre conflita. Compreender o que isso era, compreender e interpretar na época atual aquilo